Salve, meu amigo Jordano querido, minha amiga Jordana querida, tudo bem com você? Espero que, independentemente da hora em que você estiver assistindo essa aula, seja de manhã, de tarde ou de noite, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Nessa aula aqui, nós iremos ver uma matéria muito importante, tá? Depois da parte de morfologia, é a segunda matéria que eu acho mais importante da língua portuguesa. Porque se você aprender essa matéria aqui de hoje e aplicar os conceitos de morfologia nessa matéria, você vai ver que as disciplinas que são mais cobradas em concurso, como concordância, pontuação, regência, ficam muito e muito mais fáceis, tá? Fica muito e muito mais fácil, tá bom? Então preste bastante atenção nessa aula aqui de hoje, porque além de ser um conteúdo de base que é muito importante, ele cai muito na prova da Polícia Militar. E a Polícia Militar de Minas Gerais tem uma especificidade nessa parte de análise sintática, porque ela cobra, galera, conteúdos mais complexos, conteúdos que outros concursos geralmente não cobram, conteúdos muito difíceis, como por exemplo, o objeto direto preposicionado ou então o objeto indireto pleonástico. Coisa que talvez, se você fez o ensino médio assim, até um ensino médio bom, talvez mesmo nesse ensino médio bom, o professor nunca tenha falado isso. E pior ainda na faculdade, né? A faculdade de Direito dificilmente vai ensinar questão de objeto direto preposicionado, objeto pleonástico, isso não, dificilmente, pouca gente sabe disso, mas é uma realidade na língua portuguesa e a prova da Polícia Militar cobra esses elementos, tá? Então, nós temos que ter uma maior atenção nessa parte aqui, porque a partir de agora, aqui a coisa vai começar a ficar séria. É a partir daqui que o português começa a embromar, é a partir daqui que começa a ficar mais difícil. Então, nessas aulas aqui, você não deve ficar vendo X-vídeo, tá? Você não deve ficar vendo X-vídeo, nem Instagram, nem Zap. Presta atenção aqui no pai, porque prestar atenção aqui no pai é o que vai te fazer ser aprovado no concurso público. Bom, então vamos para cá para a gente começar aqui o nosso curso de análise sintática, ó. Então, nós vamos começar aqui com a introduçãozinha de análise sintática, né? Falar o que que é análise sintática, para que que serve esse treco e tal. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui com alguns conceitos. Deixa eu ver se me cabe aqui. Cabe. Aqui só não vai caber esse hoje, mas aí daqui a pouco eu me apago aqui só pra gente ficar conversando e vocês terem minha cara feia aqui no vídeo. Então a gente tem assim, ó. A morfologia, que é o que a gente estava estudando agora, ó. Morfologia. A morfologia, gente, vai estudar as classes de palavras. Quais são as classes de palavras que a gente tem? São aquelas 10 classes, né? 10 classes. E aqui eu já peço perdão logo no início da aula pela letra feia do professor de português. A sintaxe, que é onde a gente está entrando aqui, ela já vai estudar, gente, a oração, tá? Luiz, oração eu sei, velho. Sou lá, sou coroinha desde que eu era pequeno, então isso aqui vai ser fácil para mim. Calma, brother, não é assim não. Oração na língua portuguesa é diferente. E essa foi a piada ruim número 1 do dia de hoje, tá? Então, sintaxe já é uma pegada mais diferente, né? Sintaxe tem a ver com oração. O que que é oração? A gente vai ver daqui a pouco, mas oração é tudo aquilo que tem verbo, tá? Luiz, não entendi a diferença. Então, olha essa frase que a gente tem aqui, ó. Os meninos inteligentes chegaram hoje. Na nossa última aula, né, na parte lá de, de morfologia, de classes de palavras, eu ensinei para vocês como identificar as classes mais importantes. Quais são as classes mais importantes? O artigo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio, etc, né? Nessa frase aqui, então, a gente tem, por exemplo, que a palavra meninos aqui, ó, ela vai funcionar como sendo um substantivo, correto? A gente viu aqui que o o se relaciona com o substantivo, ele é chamado de artigo. Inteligente aqui é chamado de adjetivo. Chegaram é o meu verbo, né? E o hoje aqui, como está se relacionando com o verbo chegar, né? Só até me apagar aqui. Esse hoje, como está se relacionando aqui com o verbo chegar, ele é chamado de advérbio, tá? Isso aqui é o que a gente fazia. Agora a gente está na análise sintática. O que que a análise sintática vai estudar? Aí eu vou colocar análise sintática em cima, tá? A análise sintática, a gente estuda o seguinte. A gente tem aqui, ó, que os meninos inteligentes, isso aqui tudo é o... Só tentar fazer essa linha mais reta aqui, que você tá doido, essa tremedeira minha. Tem assim, ó, os meninos inteligentes. Nossa, troquei 6 por meia dúzia, né? Ficou a mesma coisa. Vai ser o sujeito da frase agora, tá? Depois você vai ter esse verbo chegaram aqui, que vai ser um verbo intransitivo, tá? E depois você vai ter esse hoje, que vai ser um adjunto adverbial. Então repare que existe diferença entre a análise sintática e a morfologia. Que diferença que é essa? A análise sintática vai estudar a palavra em uma oração. Então os termos que a gente estuda recebem uma nomenclatura diferente.
né? Você tem aqui o sujeito, esse aqui tudo, mas aqui você tem que meninos é o núcleo do sujeito, esse os, ele vai ser o meu adjunto adnominal, inteligentes vai ser o meu adjunto adnominal, tá? E aí o chegaram vai ter o verbo intransitivo. Existem outras transitividades do verbo, né? Como aquele negócio de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação. Aí a gente tem depois o adjunto adverbial, que indica tempo, esse daqui, tá? Basicamente é essa a diferença aqui entre esses dois elementos. E aí, qual que é o problema? O problema é que uma mesma frase, igual, repare ali naquele exemplo, uma mesma frase ela vai ter duas classificações possíveis então. Eu posso fazer uma classificação morfológica, que eu levo em consideração as classes de palavras, ou então eu posso fazer uma classificação sintática, que eu levo em consideração a oração, tá? Então, ao mesmo tempo, eu posso falar que, por exemplo, meninos aqui, ó, posso falar que meninos aqui é tanto um substantivo quanto o núcleo do sujeito. Eu posso falar aqui que chegaram, ao mesmo tempo que ele é verbo, ele também é classificado como intransitivo. Posso falar que esse hoje, ao mesmo tempo que ele é um advérbio, ele é um adjunto adverbial de tempo. Tá? Posso falar que inteligentes, ao mesmo tempo que ele é um adjetivo, ele é um adjunto adnominal. Tá? Essas palavras elas recebem essa dupla classificação porque a classificação de baixo é da morfologia e a classificação de cima é da análise sintática. São classificações diferentes, tá? E as bancas, elas costumam misturar, tá? Essas duas classificações. Então, ela pede assim, assinale a alternativa correta em relação à morfologia. E aí vai lá e vai ter um termo falando de adjunta de nominal. E a adjunta de nominal não faz parte da morfologia, faz parte da análise sintática. Então, a banca vai brincar com a nomenclatura para mexer com a cabeça de vocês. Então, tem que tomar cuidado, porque essa matéria aqui, fi, é chata com porra. É muito, muito chata, é muito fácil de errar e é cheio de picuinha. Mas eu te garanto que depois de assistir aqui e ficar comigo até o final dessa aula, você não vai errar esses batedor mais, porque eu vou te colocar aqui um tanto de pegadinha e você não vai esquecer isso nunca mais na sua vida. Duvida? Então fica aí com nós, fica aí com a gente, eu quero ver se eu não vou te cumprir com essa promessa que eu tô fazendo aqui. Porque, meu filho, ó, missão dada, papai, missão cumprida, viu? Então bora lá. Conceitos básicos que a gente tem que aprender antes de chegar lá, ó. Vamos lá. Você tem que saber a diferença entre frase, oração e período, tá? Na prova da PM em si, não cai essa diferença de conceito, mas quando eu explicar para vocês aqui, vocês vão precisar desses conceitos, tá? Então a frase, gente, é todo enunciado, tá? Todo enunciado que contém sentido. Então, todo enunciado que contém sentido. A frase, então, precisa ter sentido, mas não necessariamente ela precisa ter verbo, tá? O que significa isso aqui? A frase ela pode ser uma frase nominal ou pode ser uma frase verbal. Luiz, o que é uma frase nominal? Frase nominal é a frase que não tem verbo, né? Então, frase nominal é sem verbo. E uma frase verbal, ela é com verbo, tá? Mas frase é enunciado que tem sentido. Luiz, dá um exemplo de uma frase nominal aí pra gente. Agora, eu falo, por exemplo, assim, fogo. Imagina aqui que eu tô aqui dando aula pra vocês, aí do nada entra alguém aí no seu quarto e fala assim, ô, fogo, e sai correndo. Você vai entender o que a pessoa quer dizer? Vai, né? A pessoa só falou fogo, é um substantivo. Mesmo assim, essa frase ela tem sentido. Por que ela tem sentido? Porque você sabe que provavelmente alguma coisa está pegando fogo, né? Aí você vai sair com ela. Agora, se eu falar, tipo assim, entrar no seu quarto e falar parede, você não vai entender, né? Não tem um contexto assim. Então, isso aí não é uma frase. Então, frase precisa ter sentido, tá? A oração é um enunciado, tá? Enunciado que contém verbo. Que contém verbo. A análise sintática, ela não vai estudar a frase, ela vai estudar a oração, porque é obrigatório que sempre tenha verbo, tá? E o período, gente, ele é dividido em dois. Na verdade, o que eu acho a definição mais correta é uma definição só, mas eu vou passar os dois porque é assim que o Segala passa. Então a gente tem um período chamado de simples e a gente tem um período chamado de período composto. O período simples é a mesma coisa do que oração. Então vou colocar aqui, ó, igual uma oração. É um enunciado que tem verbo. Agora, o período composto, a gente tem duas classificações possíveis dele aqui, ó. Ele pode ser um período composto por coordenação, tá? Coordenação. E um período composto por subordinação.
A gente vai estudar depois o período composto. Mas o período composto é aquele período que vai ter, ó, mais de um verbo. Então, toda vez que eu tiver mais de um verbo, eu vou ter um período composto. E esse período composto ele pode se dar por coordenação ou subordinação, que é a nossa próxima matéria, né? Orações coordenadas, orações subordinadas, oração subordinada substantiva, subjetiva, que eu sei que é a matéria que você mais gosta, né? Você lembra lá no ensino médio, aquela oração subordinada adverbial, concessiva, reduzida de gerúndio. Aí você fala, porra, né? Essa matéria que é chata com borra, é uma das piores nomenclaturas que existe, porque fica uma nomenclatura gigante, né? É o nosso próximo conteúdo. E o Luiz, cai na prova da PM? Cai na prova da PM, hein, brother? A PM é uma das bancas mais chatas em relação a esse conteúdo aqui, tá? Mas aí vamos lá, vamos retomar aqui nossas ideias. Luiz, o que eu tenho que saber aqui mesmo para pegar a parte de análise sintática? Você tem que entender que a gente vai estudar esse elemento aqui, ó, a oração, tá? É isso aqui que a gente vai estudar. Oração, enunciado que contém verbo. Na nossa próxima aula, nós veremos o período composto. Tudo bem? Luiz, beleza, mas e aí? A gente vai estudar então a oração e o que que é isso de análise sintática? Ó, então, a análise sintática, a gente vai estudar esses elementos aqui, ó. Esses elementos aqui, ó. A análise sintática divide os termos em termos essenciais, integrantes e acessórios, tá? Algumas gramáticas também dividem em termos relacionados ao nome, termos relacionados ao verbo e vai por aí. Eu prefiro essa diferenciação aqui de termos essenciais, integrantes e acessórios. Então, o que a gente estuda na análise sintática? A gente vai estudar, por exemplo, o sujeito. A gente vai estudar o predicado, a gente vai estudar um complemento verbal, a gente vai estudar o complemento nominal, o predicativo, agente da passiva, adjunta adverbial, adjunta de nominal, aposto e vocativo. Só isso aí tudo. Só que qual que é o problema? Quando a gente estuda, por exemplo, sujeito, a gente não tem um sujeito só, a gente tem 5 tipos de sujeito. Quando a gente estuda o predicado, a gente tem 3 tipos de predicado. Complemento verbal, a gente tem 4 tipos de complemento verbal. Complemento nominal tem só um. Predicativo é só um, agente da passiva são duas formas que ele aparece. O adjunto adverbial tem uns 9. Adjunta de nominal é só um, aposto vocativo é só um. Mas quando a gente vai ver então o produto final desses elementos aqui, vai ver que é muita e muita coisa para aprender. Muita coisa mesmo. Muita coisa. E o problema, gente, é o seguinte. O grande problema, presta atenção nisso aqui, o grande problema é que se você fez um bom ensino médio, se você fez um ensino médio bom, adequado, provavelmente você ainda aprendeu isso aqui errado. Porque os professores, eles costumam passar isso aqui cheio de macete. Macete que até dá para ser usado no ensino médio tranquilamente. Só que agora, papai, nós não estamos mais no ensino médio, nós não estamos mais para brincadeira, nós estamos fazendo concurso público. E concurso público, a pegada é mais embaixo. Concurso público já cobra mais gramática do que as provas de vestibular, por exemplo, né? O Enem, isso aqui não cai no Enem. Enem não precisa se preocupar com isso aqui. Não cai isso aqui. Agora, concurso público não. Concurso público, é gramática na tala. E por que eles fazem isso? Porque sabe que se cobrar um negócio desse, o aluno aprende mal na escola, cobra um negócio desse, ele vai te eliminar do concurso. É para isso que serve. Te eliminar não, porque você tá fazendo a aula aqui, ó, com o Luizinho da Rocha, você tá fazendo aula aqui com a LJ Aulas, a melhor preparação para Polícia Militar de Minas Gerais, Então, você não vai passar por esse problema, tá? Você não vai passar por esse problema. Bom, mas seu concorrente vai e é aí que você vai rir dele depois. Então, é isso aqui que você tem que tomar cuidado, ó. Deixa eu te explicar por que que a gente aprende errado, ó. Por que que a gente aprende errado? Imagina que a gente tem essas duas frases. Fernanda está feliz e Fernanda está bem. Fernanda é minha noiva. Aí vou usar ela aqui nas nossas frasezinhas. Ó, provavelmente quando a gente vai fazer análise sintática, né? Como que a gente faz? Vamos ver se foi assim que você, tá? Se for assim que você responde aí que foi. Foi assim mesmo que eu aprendi. Então, Fernanda está feliz. Quero fazer análise sintática aí. Aí você identifica o verbo, que é o verbo estar, né? E aí você vai perguntar assim: quem é que está feliz? Aí você achou Fernanda, né? Ó, Fernandinha. Então, Fernanda aqui, ó, chama isso aqui de sujeito, né? Sujeito. Peraí que sujeito ficou feio demais. Deixa eu escrever sujeito mais bonito. Sujeito. Beleza, ficou menos feio. Aí tranquilo, essa parte aqui não tem problema, essa parte aqui tá certa. Aí depois você vai lá e vai falar aqui, ó, que feliz, se você souber mais ou menos, né, que feliz aqui vai ser uma qualidade, uma característica ao estado. E que essa qualidade característica ao estado é chamado de predicativo, né? E aqui, esse está aqui, você decorou que ele é verbo de ligação. É assim que você faz, geralmente, né? Aí qual que é o problema? Essa análise aqui, ela é uma análise correta, ela não está errada. Só que repara essa frase aqui da direita.
Repara essa frase aí da direita. Fernando está bem. Parece que é a mesma coisa, não é? E aí, por parecer a mesma coisa, você costuma fazer o mesmo esquema. Então você vem aqui, ó, no está e pergunta quem é que está. Você vai lá e responde, Fernanda. Fala aqui de novo que Fernando é o sujeito. Depois você vem aqui em bem e você vê, ó, bem é uma qualidade, é uma característica, é um estado, e aí você vai querer marcar que isso aqui é um predicativo também. E aí você vai falar que esse verbo aqui, ó, ele é um verbo de ligação, tá? Porque você decorou que o verbo estar é um verbo de ligação. Só que agora que você tem que prestar atenção na aula, tá? Presta atenção nisso aqui. E se eu te falar que esse verbo estar aqui, gente, ele não é um verbo de ligação. Ele não é um verbo de ligação. Se eu te falar que quando os professores falam que o verbo estar, o verbo ser e o verbo estar, eles são sempre verbo de ligação, eles mentiram para você. O que você acha disso? Porque esse verbo estar aqui, ele pode sim ser de ligação, ó. Igual aqui, Fernando está feliz. De fato, aqui a gente tem um verbo de ligação. Agora, Fernando está bem, esse verbo estar aqui, ele não é um verbo de ligação, tá? Ele não é um verbo de ligação. Luiz, o que ele vai ser então? Ele vai ser aqui, meu brother e minha brother, o seguinte, ele vai ser um verbo intransitivo. Aí você fala, mas Luiz, fudeu. Por quê? Eu aprendi lá no meu ensino médio que verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. Vocês já escutaram isso? Vocês podem ter escutado isso, não já? Verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. E aí você está falando que esse verbo estar aí é um verbo intransitivo, não faz sentido, porque ele não tem sentido completo. Se eu virar e falar tipo assim, Fernando está, o verbo não tem sentido completo. Pois é, meu brother, e pois é, minha brother. O verbo intransitivo não tem nada a ver com ter sentido completo ou não. Não tem nada a ver. O verbo intransitivo, gente, por que não tem nada a ver? Porque a análise sintática não mexe com sentido. A análise sintática mexe com oração. A parte da gramática que mexe com sentido chama-se semântica. Nós não estamos na semântica, nós estamos em análise sintática. Ou seja, esse conceito de ter sentido completo é falho. Ele só serve para o ensino médio, tá? Só para o ensino médio. E aí, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, que você provavelmente aprendeu que o verbo estar ele é sempre verbo de ligação, e não é sempre que ele é verbo de ligação, tá? E se você aprendeu errado, você vai ter dificuldades aqui para entender a análise sintática certa. Esse bem também, ele não é um predicativo, ele vai ser aqui, ó, um adjunto adverbial de modo. É o modo como eu estou, tá? Luiz, não entendi muito bem, não entendi muito bem. Essa parte aqui é só para mostrar o seguinte, que provavelmente você aprendeu errado. Quer ver? Eu vou te colocar um exemplo aqui só para ficar mais claro aqui, ó, só para ficar mais claro. Imagina que a gente tenha essa frase aqui, ó. Fomos ao show de, sei lá, calcinha preta. Não, calcinha preta não, que essa frase ficou ambígua, né? Ficou com duplo sentido. Parece que nós fomos ao show e nós estávamos usando calcinha preta. Então eu vou trocar a calcinha preta só por causa disso. Deixa eu colocar aqui outro. Vamos ao show de, sei lá, quem que nós fomos ao show? Vamos colocar aqui Devinho Novaes. Devinho Novaes. É isso. Então, como é que a gente faria análise sintática nessa frase aqui, ó? Provavelmente você pegaria o verbo e perguntava assim, quem fomos, né? Você ia aqui e perguntava assim, ó. Quem fomos? Aí você achava aqui, ó, o sujeito oculto, que é o sujeito nós. Essa parte tá certa. Beleza. Aí você continua fazendo pergunta, né? Quem vai, vai a algum lugar. Ah, se nós fomos a algum lugar. E onde que nós fomos? Ao show de Devinho Novaes. Aí se você tiver a manha no português, o que você vai falar? Você vai perceber aqui, ó, que esse azinho aqui, ele é uma preposição. E aí você provavelmente aprendeu, ó, se quem vai, vai a algum lugar, se tem um termo aqui que tem preposição, esse termo ele costuma ser chamado de objeto indireto. E que então, se eu tenho um objeto indireto, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Provavelmente você aprendeu assim, não é? Assim que faz a análise sintática, você pergunta o verbo, acha o sujeito. Depois você fala quem vai, vai a. Se aparecer preposição, objeto indireto. Se não aparecer preposição, objeto direto. Né? Provavelmente você aprendeu assim. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso, meu brother, o problema disso, minha brother, e presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, que é muito importante, tá? Se você faz análise sintática assim, se você aprendeu assim no ensino médio, tem uma péssima notícia pra você. Por quê? Isso aqui, velho, tá tudo errado. Tá completamente errado. Isso aqui não é nem objeto indireto, isso aqui não é nem um verbo transitivo indireto. Luiz, como assim?
Ao show de Devinho Novaes, meu brother, é o lugar aonde eu fui. Se é um lugar, isso aqui tem que ser um adjunto adverbial de lugar. Luiz, como assim adjunto adverbial de lugar? Eu não sei o que é isso. Nós vamos aprender. Por enquanto, só confia no tio. Confia no tio que isso aqui não é objeto indireto. Isso aqui é adjunto adverbial de lugar. E esse fomos, ele também não é um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo intransitivo, tá? Luiz, o que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele verbo que não tem nem objeto direto e nem objeto indireto. Só que não tem nada a ver com o verbo que tem sentido completo. Tá? Então repare só, a forma como a gente aprendeu no ensino médio, ela é completamente bugada, ela é cheia de falhas. Então você não pode aplicar essa mesma forma no ensino de concurso, principalmente na parte de língua portuguesa da Polícia Militar de Minas Gerais, porque a PM tem uma pegada mais acima do que as outras bancas aqui nessa parte de análise sintática, tá? Então você tem que se preparar de uma maneira melhor, tá? E aí, qual que é o problema? O problema é que a gente vai ter que desconstruir tudo o que você aprendeu. Então, nas nossas aulas aqui, eu vou ter que pegar o que você aprendeu, fazer com que você esqueça isso que você aprendeu e colocar uma nova metodologia, uma nova forma de fazer análise sintática. E você vai ter que aprender essa nova fórmula. Então, repare que o exercício é dobrado. Além de aprender, você vai ter que primeiro esquecer o que você aprendeu errado. Olha só como é que é bugado o ensino do Brasil. Olha só como é que é bugado. Podia ensinar assim desde sempre, né? Eu, quando eu tô dando aula lá no ensino médio, né? Eu trabalho no ensino médio em 3 colégios. Eu sempre já explico dessa forma daqui. Os meninos não têm interesse em aprender, né? Mas eu explico já dessa forma para já não, eles não reclamarem disso aqui depois. Mas, infelizmente, se você aprender o ensino médio assim, vai ter que ser desconstruído isso, tá? E eu vou te passar uma nova metodologia que dá mais certo. Tudo bem? Agora, Luiz, eu não aprendi nada no ensino médio, eu não tenho nem noção dessas coisas aí que você tá falando. Então pra você é bom, meu brother. Por que pra você é bom? Porque agora você só vai ter que aprender. Você não vai ter que se aprender o que você aprendeu. Então você vai ter que pegar a partir de agora, se dedicar a partir de agora e aprender a partir de agora. Tudo bem? Então, vamos lá então, que a gente vai ter que aprender esse negócio aqui, ó. Luiz, como que nós vamos fazer, ó? Por causa disso aqui, ó. Como que eu vou resolver o problema? Como que eu vou então resolver o problema? Por meio do passinho da análise sintática, tá? Então, com esse passinho da análise sintática daqui, eu vou conseguir fazer com que você aprenda análise sintática, tá bom? Então, esse passinho, gente, que é esse daqui, ó, que vocês vão ter que fazer? Ele vai ser confuso, tá? No início, vai ser confuso, tenho noção disso, mas ó, não é a primeira vez que eu ensino o passinho da análise sintática. Eu já ensinei o passinho da análise sintática na nossa turma anterior da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu já fiz isso em outros concursos também, porque essa aqui é só a parte introdutória. E como eu já dou aula já tem 8 anos, eu já sei o que funciona e o que não funciona, tá? Então, eu tenho certeza que quando eu começar a escrever aqui, você vai ficar meio perdido, vai ficar meio boiando. Só que confia no tio. Daqui um pouquinho você vai conseguir entender perfeitamente tudo de maneira adequada, tá? Então vem aqui e não tire print, tá? Não tire print. Eu quero que você escreva da mesma forma que eu estou escrevendo aqui. Eu quero que você escreva no seu caderno. Tudo bem? Lembrando, não é interessante você escrever no caderno em vertical. Vire o caderno na lateral e faça o passinho da análise sintática de maneira deitada, tá? Funciona melhor porque ele é relativamente grande. Então vamos lá. Ó, escrevendo aqui o passinho da análise sintática. O primeiro passo, gente, é vocês identificarem aqui, ó, o adjunto adverbial, tá? Luiz, o que é adjunto adverbial? Vou ensinar aqui agora como é que vocês vão achar o adjunto adverbial. Vou dar um zoom aqui e depois eu vou tirando, tá? Então vamos lá. Adjunto adverbial. Para você achar o adjunto adverbial, meu brother, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e você vai perguntar ao verbo, tá? Então, tô colocando aqui, ó. Pergunte ao verbo. E o que você vai perguntar ao verbo? Ó? Você vai perguntar ao verbo essas perguntas aqui, ó. Onde, quando, como, por quê, para quê e quanto. Tá? Quando você acha o onde aqui, quando você acha o onde, você vai estar achando aqui, ó, o adjunto adverbial de lugar. Quando você pergunta quando, você está achando o adjunto adverbial de tempo. O como, o adjunto adverbial de modo. O porquê, adjunto adverbial de causa. O para quê, adjunto adverbial de finalidade.
E o quanto adjunta adverbial de intensidade, tá? Intensidade. Hein? Beleza. Essa daqui é a primeira parte nossa, achar o adjunto adverbial. Depois de achar o adjunto adverbial, a gente tem que achar o sujeito da frase, tá? O sujeito da frase. Luiz, como que a gente vai achar o sujeito da frase? Por eliminação, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vou colocar um zoom maior, sujeito da frase. São 5 tipos de sujeito, a gente vai por eliminação. Primeiro, você vai olhar aqui se o sujeito ele é um sujeito inexistente. Como que eu tenho aqui o sujeito inexistente? Sujeito inexistente, ele acontece com alguns tipos de verbo, que é quando eu tenho aqui, ó, o verbo haver, o verbo fazer, o verbo ser e o fenômeno da natureza. Tá? Se eu estiver indo rápido demais para vocês copiarem, dê uma pausazinha, tá? Dê uma pausazinha e vai copiando devagarinho. Então, essas aqui são as formas de ter sujeito inexistente. Depois de olhar se tem sujeito inexistente, você vai olhar se eu tenho o que eu chamo de sujeito indeterminado, tá? Indeterminado. Sujeito indeterminado só aparece de duas formas. Quando você tem o verbo na terceira pessoa do plural, sem referente. Ou então quando você tem o se, e esse se é o índice de indeterminação do sujeito. Luiz, não sei esses termos ainda. Calma, nós vamos aprender todos esses termos. Nós vamos aplicar isso aqui até vocês enjoarem, você vai ver. Depois você vai olhar se tem um sujeito chamado de desinencial ou então sujeito oculto, tá? Desinencial ou oculto. Esse sujeito desinencial oculto, para você achar, você vai colocar aqui um pronome. Colocar pronome. E aí depois, se não for nenhuma dessas possibilidades, você vai ter aqui que o sujeito ele vai ser ou simples ou então sujeito composto, tá? Simples ou composto. E aí você tem que tomar cuidado porque ele vai estar escrito na frase, mas pode estar invertido. Invertido significa que ele não está exatamente na ordem normal que ele aparece, que é início da frase, tá? Então é assim que a gente vai achar o sujeito, ó. Beleza? Aí a gente vai só basicamente seguir setinhas. É isso que a gente vai fazer, seguir setinhas, tá? Então, primeiro passo é achar a adjunta adverbial. Segundo passo é achar o sujeito. Depois de achar o sujeito, nós vamos para o terceiro passo e penúltimo passo, que é achar o que a gente chama de predicativo, tá? Predicativo. Luiz, o que é o predicativo? Predicativo, gente, nada mais, nada menos é do que uma qualidade, característica ou estado, tá? A gente vem aqui, vamos colocar aqui o que é predicativo. Vai ser uma qualidade. Deixa eu dar um zoom maior aqui um pouquinho. Isso. Vai ser uma qualidade. Vai ser uma característica. Ou então vai ser um estado. É como se fosse um adjetivo, tá? Qualidade, característica ou estado. Essa qualidade, característica ou estado, ela pode ser tanto do sujeito, tá? Quanto do objeto. Sujeito ou então do objeto. Aqui e aqui. E só isso. Aí depois a gente vai pro último passo, tá? O último passo tá acabando já, tá acabando já. O último passo é o que a gente chama aqui, ó. Vou dar um zoom maior aqui. Passo 4, que é olhar a questão da transitividade. Transitividade. E aí, se vocês tiverem um pouquinho com problema para entender a letra, tá? Eu tô narrando isso aqui tudo que eu tô escrevendo. Então aqui tá escrito transitividade. A transitividade, gente, você vai olhar aqui, ó, o que sobrou, tá? Vamos colocar aqui, ó. O que
sobrou. Aí que eu escrevi aqui errado. Isso. Vamos lá de novo. Então, o que sobrou. Aí, nesse o que sobrou, você tem dupla possibilidade aqui, tá? Você tem aqui o verbo sozinho. Verbo sozinho. Ou então você tem aqui o verbo, e esse verbo ele vai estar acompanhado. Verbo sozinho ou então verbo acompanhado. Se o verbo ele estiver sozinho, o que a gente vai ter aqui? Dupla possibilidade. Ou ele vai ser um verbo de ligação, ou então ele vai ser um verbo intransitivo. Então, verbo de ligação ou então verbo intransitivo. Para que ele seja um verbo de ligação, ele tem mais dupla possibilidade. Ele vai ter que ter um negócio chamado de predicativo e ele vai ter que estar numa lista, que eu vou passar essa lista para vocês agora. E aí, se o verbo tiver acompanhado aí por outro lado, que é essa parte daqui, ó, eu tenho outras possibilidades. Aí o verbo ele vai poder ser um verbo transitivo direto mais o objeto direto, ou ele vai ser um verbo transitivo indireto mais um objeto indireto, ou então ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto mais objeto direto mais objeto indireto, tá? E esse aqui é todo o nosso passo a passo, tá? Esse aqui é todo o nosso passo a passo. Luiz, por que esse passo a passo é importante? Então eu vou voltar aqui naquela frasezinha que a gente estava analisando aqui, ó. Essa frasezinha que a gente estava analisando aqui, ó. Na verdade, deixa eu colocar aqui embaixo até que cabe, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Você tem aqui, ó. Fomos ao show de Devinho Novaes. Aquela frasezinha que a gente confundiu um pouquinho. Eu vou aplicar nessa frase os nossos conhecimentos aqui, ó. Daquela forma como a gente tinha feito, a gente falou que fomos seria o verbo transitivo indireto e ao show de Devinho Novaes seria o objeto indireto, né? Então, aplicando essa metodologia nova aqui, o que a gente vai chegar à conclusão? O primeiro passo é identificar aqui o adjunto adverbial, né? Desse jeito aqui que eu passei para vocês. Como que a gente acha o adjunto adverbial? A gente vai perguntar ao verbo. Tá? Então, você vai perguntar ao verbo onde, quando, como, porquê, para quê e quanto. Então, identifica o verbo aqui dessa frase. Ó, fomos ao show de Devinho Novaes. Identifiquei o verbo fomos. Tá bom? Aí você vai perguntar ao verbo onde. Então, onde que fomos? Opa, achei resposta, não achei? Ao show de Devinho Novaes. Então, isso aqui, ó, se eu tiver resposta, isso aqui vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então é assim que você identifica o adjunto adverbial e é assim que você não confunde o adjunto adverbial com o objeto indireto, porque o adjunto adverbial, gente, ele pode ser preposicionado, ou seja, ele pode ter preposição. E a gente aprende no ensino médio que tudo que tem preposição é objeto indireto, o que é fake news, tá? Não é isso que acontece. Beleza, achei o adjunto adverbial de lugar, aí agora eu vou para o segundo passo, que é achar o sujeito. Para achar o sujeito, eu vou olhar aqui ó, se eu tenho um sujeito inexistente. Para ter sujeito inexistente, eu tenho que ter o verbo haver, fazer, ser e o fenômeno da natureza. Aqui eu tenho o verbo ir, né? Então eu não tenho nenhum daqueles verbos. Então eu não tenho sujeito inexistente, porque o sujeito inexistente só acontece dessas quatro formas. Aí eu vou para baixo. Esse sujeito ele pode ser um sujeito indeterminado? Para isso, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural sem referente. O que é a terceira pessoa do plural? É o verbo conjugado em eles. Eu posso falar eles fomos? Não. Depois eu tenho que olhar se na frase tem um se. Essa frase tem um se? Também não. Então eu não tenho sujeito indeterminado, porque o sujeito indeterminado só aparece dessas duas formas. Depois eu vou olhar se eu tenho um sujeito desinencial ou então sujeito oculto. Para isso eu coloco um pronome. Qual é o pronome que eu posso colocar aqui, ó? É o pronome nós. Então, se eu consigo colocar pronome, esse sujeito que eu tenho aqui é um sujeito desinencial ou então um sujeito oculto. Depois, eu venho aqui para achar o predicativo. O que é predicativo? É uma qualidade característica ao estado. Nessa frase, eu tenho alguma qualidade característica ao estado? Não. Então, eu não tenho predicativo. Então, eu vou para o último passo, que é achar a transitividade.
Nessa transitividade eu vou olhar o seguinte, o que que sobrou? Sobrou o verbo sozinho ou o verbo acompanhado? Repare só, a gente já analisou aqui o que que é ao show de Devinho Novaes. A gente já achou o sujeito. Então, só está faltando um elemento aqui para ser analisado. Qual é esse único elemento que faltou para ser analisado? O verbo fomos. Então, aqui a gente tem o verbo sozinho. Né? Se o verbo está sozinho, ou ele vai ser de ligação, ou ele vai ser intransitivo. Pode ser tanto um quanto pode ser o outro, tá? Verbo de ligação ou então verbo intransitivo. E aí, o que que você vai fazer? Para ser verbo de ligação, você tem que olhar se tem predicativo e está na lista. Só que isso aqui é fácil, porque o predicativo já é um termo que está aqui antes, tá vendo? Então, a gente já analisou que nessa frase a gente não tem um predicativo. Então, se eu não tenho esse predicativo, eu não tenho aí um verbo de ligação. Então, se eu não tenho um verbo de ligação, eu volto aqui para cima, ó, que é o verbo sozinho. Então, o único verbo a única classificação para esse verbo ser aqui é um verbo intransitivo. Então, aqui, ó, verbo intransitivo. E aí, olha só que doido desse esquema. Mesmo sem eu te falar qual é o conceito de sujeito, mesmo sem eu te falar o que é o conceito de predicativo, mesmo sem eu te falar o que é uma adjunta adverbial, por assim dizer, você, seguindo esse esquema aqui, você consegue classificar corretamente os termos da oração. Tá? E é isso que a gente vai treinar. Eu sei que parece muito difícil, mas depois, com um tempinho, eu te garanto que você vai conseguir pegar isso aqui e vai facilitar uns 200 a 300% a sua análise sintática. Porque o povo acha que a análise sintática é um conhecimento muito abstrato, é um conhecimento tipo interpretação de texto, que cada um pensa de uma forma e não é. A análise sintática ela é muito concreta, ela é como se fosse matemática. Aqui, basicamente, o que a gente está fazendo é aplicando uma fórmula de física. A gente está aplicando uma fórmula de física na língua portuguesa. Claro, é uma fórmula complexa, não é fácil e tal, mas eu te garanto, fi, não é fácil de você fazer isso. Mas eu te garanto que se você se der o trabalho de aprender dessa forma como eu tô fazendo aqui, você não vai errar mais questão de análise sintática. Por quê? Porque você não vai cair nas pegadinhas. Não vai cair nas pegadinhas. Simples assim, tá? E aí você pode falar, ah, Luiz, mas vai dar trabalho demais, vai dar não sei o quê, vai dar não sei o quê. Aí eu vou falar com você na moral. Ô, meu brother, vai dar trabalho sim, mas você quer aquilo que é fácil, é? Você quer aquilo que é fácil? Porque se você tá querendo apenas coisas que são fáceis, coisas que são dadas de graça, eu acho que você tá no lugar errado aqui, tá? Eu acho que você tá no lugar errado. Porque se você quer tudo fácil, tudo na mão, tudo de botija, sem realizar nenhum esforço, então você não merece estar na Polícia Militar de Minas Gerais, não. Você não merece. Porque imagina se você já tá reclamando aqui, imagina quando você estiver lá na escolinha. Imagina quando você tiver de serviço, que tipo de policial que você vai ser. Tá? Então, eu sei que não é fácil fazer isso aqui, mas nós não estamos aqui para brincadeira, nós não estamos aqui por prazer, nós estamos aqui para passar na prova da Polícia Militar de Minas Gerais. E esse aqui é a melhor forma que eu conheço de você aprender a análise sintática. E eu te garanto que se você aprender aqui dessa forma, se você se esforçar, você vai estar automaticamente na frente de muitos outros candidatos e você vai ter muito mais chance de passar. Tá bom? Então, o que que nós vamos fazer aqui nos nossos próximos blocos? Ó? Nosso próximo bloco, nós vamos aplicar essa metodologia aqui nessas frases aqui. Então, eu trouxe ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases. Nós vamos colocar isso aqui vezes 2. Então, você tem 12 frases. E a gente vai aplicar esse passinho aqui nessas 12 frases que a gente ainda tem que completar um pouquinho desse esquema aqui, tá bom? Então, fica aí, toma um cafezinho, fica aí de boa, dá uma descansadinha de 2 minutos, tá? 2 minutos, 5 minutinhos no máximo. Depois volte para cá, porque nós vamos analisar essas frases aqui juntos, tá? Para que você aprenda, para que você veja um sentido nisso aqui. Beleza? Então, no mais, força guerreiro, força guerreira e até nosso próximo bloco.